Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nosso canal está repleto de informação hoje. Tarcísio de Freitas ontem postou nas suas redes sociais, logo à noite, sobre a sua saúde. Eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui. Tarcísio de Freitas que está acometido de Covid, tá? Então a gente vai falar do estado de saúde de Tarcísio. Também ainda nesse vídeo a gente vai falar sobre a missão de Bolsonaro que ele postou em suas redes sociais e ainda a gente vai falar de efeitos do governo Lula, que já está sendo perceptível para muitos brasileiros. Então é um prazer ter você aqui, espero que você goste do nosso conteúdo. Hoje é uma segunda-feira, vídeo das 9 horas, é o primeiro vídeo do dia, você acompanha pelas hashtags, tá? Tem a hashtag e o número do vídeo, esse é o vídeo número 1. E eu quero te agradecer pela sua paciência e a sua audiência aqui para a gente poder conversar um pouco mais sobre política. E te dizer que espero que Deus te abençoe muito a sua vida, esse início de semana e que a gente possa ter muitas coisas boas, que a gente possa trazer notícias boas. Também te pedir que, se não é inscrito, se inscreva no canal e te agradecer muito pela repercussão do livro 20 Regras para a Vida, que está sendo um verdadeiro sucesso de vendas e eu estou te agradecendo muito. Para você que adquiriu e para você que pretende adquirir, vale a pena, tá bom? Bora lá, pessoal, vamos começar com matéria importante aqui. Vamos falar de Tarcísio de Freitas, tá, pessoal? Tarcísio de Freitas postou ontem em suas redes sociais que está acometido de Covid, tá? Essa matéria é do Band de Jornalismo. Governador Tarcísio é diagnosticado com Covid-19 e diz que despachará do Palácio. O governador Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, foi diagnosticado com Covid-19, conforme divulgou a equipe de comunicação dele neste domingo, dia 12. Ontem à noite, tá? Eu acompanhando as matérias aqui, me deparei com essa informação sobre o Tarcísio. Ele segue com sintomas leves da doença e recebe acompanhamentos médicos. Nas redes sociais, Tarcísio diz que despachará do Palácio do Planalto Bandeirantes, a fim de cumprir todos os protocolos para garantir a segurança da sua equipe. Aí, o Tarcísio chegou a fazer a postagem em suas redes sociais. Eu vou trazer a postagem aqui, trazendo para vocês o comunicado oficial do Tarcísio, tá bom? Comunico que hoje testei positivo para Covid-19. Tenho sintomas leves e seguirei despachando normalmente da ala residencial do Palácio dos Bandeirantes, cumprindo todos os protocolos de segurança. Estou sendo acompanhado por Dr. Esper Calias, presidente do Butantan oficial. Então, o Tarcísio acalmou aqueles que ficaram preocupados com a primeira informação sobre a Covid do Tarcísio e ele informou que está bem. E a gente pede a Deus, a gente torce aqui que ele recupere logo, que seja mais do que passageiro. A gente sabe que Covid é grave, mas no caso do Tarcísio ele está com sintomas leves e a gente espera que ele recupere a saúde. É Tarcísio que está batendo um verdadeiro bolão em São Paulo, né? Tarcísio tá fazendo um trabalho que a esquerda até tenta manchar a reputação do Tarcísio com uma ou outra nota, mas a gente sabe que o trabalho está conseguindo superar as narrativas. Então, assim, o meu desejo aqui para Tarcísio é que ele melhore o mais rápido possível e continue prestando esse trabalho da forma adequada. E mesmo doente, continua no Palácio, prestando serviço e se preocupando com a população paulista, né? Então, lembrando que Tarcísio é um dos nomes bem cotados, sim, para concorrer à presidência da República, tá? Foi veiculado pelo partido, pelo Republicanos, que sim, não está descartada a hipótese de Tarcísio, em 2026, participar do pleito eleitoral como candidato a presidente da República. Essa nota foi liberada pelo partido ainda na sexta-feira, tá bom? Agora a gente parte para uma informação de Jair Bolsonaro, tá, pessoal? Ontem ele participou de um evento na igreja Church of All Nations, tá? Nos Estados Unidos. Na verdade, o evento foi no finalzinho do sábado, tá? E ontem deu a repercussão e ele anunciou que vai voltar ao Brasil. Ele vai estar de volta ao Brasil, mas uma das suas falas chamou a atenção, inclusive da oposição, que está preocupada com essa fala. Deu uma repercussão grande em vários jornais. Olha só, durante um evento na igreja evangélica Church of All Nations, de 12 de fevereiro, na Flórida,
O ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou que voltará ao país nas próximas semanas, sem informar uma data específica. Bolsonaro viajou aos Estados Unidos no dia 31 de dezembro. Em seu discurso, o ex-presidente disse que sua missão no país ainda não terminou e criticou o Superior Tribunal Eleitoral, TSE. É uma satisfação muito grande a forma como vocês têm me tratado ao redor desse globo. Isso não tem preço, ainda mais para quem, pelo menos diante do TSE, não conseguiu ser reeleito. Dizem que todos nós temos uma missão aqui na Terra. A minha missão não acabou. Não interessa o que venha acontecer comigo aqui ou no Brasil. Foi o que disse Bolsonaro. Essa matéria foi publicada no Jovem Pan News, mas teve repercussão em todos os jornais. O jornal UOL também colocou o trecho da fala de Bolsonaro e disse aqui: Bolsonaro disse que volta ao Brasil nas próximas semanas, missão não acabou. E no editorial do UOL ele fala que o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou no sábado, em evento de uma igreja na Flórida, nos Estados Unidos, que pretende voltar ao Brasil nas próximas semanas e disse que a missão não acabou. Mas também Flávio Bolsonaro fez uma postagem do seu pai com um trecho aqui demonstrando a diferença da recepção de Bolsonaro nos eventos e de Lula. Eu vou colocar aqui para vocês o trecho aqui e eu quero que vocês acompanhem. Na sua postagem, o senador Flávio Bolsonaro, que postou isso no seu Instagram, escreveu: "Isso é o amor, o resto é ódio". E assim, a gente percebe a popularidade que Bolsonaro tem perante os brasileiros, ainda mesmo que residem fora do Brasil, fora do país. Então, assim, a gente percebe a nítida diferença entre o público apoiador de Lula e o público apoiador de Bolsonaro, tá? Então a gente vê o apoio de Bolsonaro, a ala mais a bolsonarista, mais dentro das igrejas, mais dentro, voltado no mundo empresarial, mais voltado ao mundo dos produtores. Essa é uma diferença marcante, inclusive nos próprios seguidores de Bolsonaro em relação aos seguidores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas não parou por aqui ainda não, pessoal. Ainda tem informação chegando para vocês agora. O deputado Gustavo Gaia, que é do PL de Goiás, também postou em suas redes sociais um trecho da participação de Bolsonaro lá na igreja, Church of Foundations, e escreveu no seu Twitter o seguinte: "O melhor presidente que o Brasil já teve e terá novamente". E essa resposta veio depois que Lula participou, e a gente vê aqui Bolsonaro já emocionado, chorando, e essa resposta vem logo depois que Lula disse que Bolsonaro não ganha mais a eleição e tudo vai depender da narrativa que eles vão construir contra Bolsonaro. E essa fala de Lula foi dada em uma entrevista junto à CNN, tá, internacional. E a gente começa a perceber aqui a forma que será conduzida a campanha eleitoral de 2026. Ontem mesmo o TSE informou, teve matérias novamente veiculando, que vai encaminhar para o Congresso um pacote de controles da mídia, tá? Um pacote de controle de mídia, da mídia, das redes sociais. Então, assim, a gente vê que de um lado é a censura, do outro é a construção de narrativas. E eles já falam abertamente, tá? Já falam abertamente que assim será o roteiro, ou seja, não haverá paridade de armas, é o que a gente percebe aqui na busca incessante aqui pelo poder
e a gente já percebe isso. Mas vamos falar um pouquinho dos reflexos do governo Lula já, tá? Eu trouxe uma editorial para vocês do UOL no domingo ainda, sobre 4 pontos que ele falava que Lula disse uma coisa durante a campanha eleitoral e agiu de um modo diverso durante o seu mandato. Nos 40 primeiros dias ele fez totalmente equivocado. E lá no editorial da UOL ele fala que a questão do sigilo, Lula falou que não teria o sigilo, a questão da reeleição, Lula falou que não queria reeleição e já mudou o discurso logo no primeiro mês. Enfim, a gente vê que as narrativas, as tratativas para um presidenciável entrar no poder não se devem ser levadas em consideração, porque eles falam e desfalam como se isso não importasse para 200 milhões de brasileiros que vivem aqui no nosso país. É simples assim. Mas agora talvez a base principal da campanha de Lula, o que fez Lula entrar no poder. Muita gente vai ficar chateada. Essa é uma matéria da revista Oeste, tá? Picanha e cerveja ficaram mais caras em janeiro. No primeiro mês de mandato de Lula, o churrasco com a família ficou mais caro. E a política econômica do governo PT, ela infelizmente, você percebe que ela não tem um projeto, não tem um plano elaborado da política econômica. Diferente do que aconteceu com Guedes, que já chegou com métricas, com planejamento para colocar a sua política econômica em prática, o governo PT chegou como se não soubesse o que estava fazendo. O discurso do PT é ideológico e não econômico. A gente sabe muito bem disso, ou seja, são verdadeiras firulas que vêm acontecendo para o governo continuar em evidência e na mídia. Uma das questões que a gente percebe hoje é que a gestão de Lula é baseada nos ataques ao governo Bolsonaro. Em todo evento público que Lula comparece, ele fala de Bolsonaro, ele ataca Lula, parece que ele não se deu conta de que agora a eleição acabou. E isso aí está sendo criticado por vários meios de imprensa, o jornal Metrópolis já trouxe essa crítica a Lula, o Estadão já trouxe essa crítica a Lula, o próprio UOL já trouxe essa crítica a Lula, que Lula simplesmente está esquecendo de governar. Outro ponto crucial que a gente tem que falar também da gestão Lula e que as pessoas parecem estarem cegas em relação às informações que chegam é a questão da violência. Em sua primeira ação como presidente da República, Lula revogou o decreto das armas e retirou a possibilidade de cidadãos terem, inclusive, o meio de se defender, limitou a atuação dos CACs, limitou o acesso a armas, suspendeu a população de estar fazendo a solicitação de armas e dificultou, como um todo, a questão das armas. É um assunto polêmico, tá? Eu já tenho uma visão de que o bandido ele não responde à lei, o bandido ele não se preocupa com o que as normas e as regras e a legislação trazem, e eu entendo que a história mostrou a realidade. Na gestão Bolsonaro, a criminalidade caiu significativamente. Entretanto, é grave o que eu vou trazer agora, e a gente já começa com essa informação da Rádio Jovem Pan, tá? Moradores do centro de São Paulo já se assustam com o aumento da criminalidade e cogitam inclusive abandonar a região. Furtos frequentes, crescimento do número de assaltos, arrastões e o risco de se tornar a próxima vítima ao andar a pé ou de carro estão entre as principais queixas. Ou seja, o aumento da criminalidade na gestão PT ele já começa com a narrativa, ou seja, um discurso garantista, um discurso que visa proteger o criminoso como vítima da sociedade e não como uma pessoa que age de forma reprovatória, ou de forma reprovável. Isso é o que mais complica a situação do brasileiro. E um dos grandes problemas do Brasil é a questão da segurança. E durante a gestão PT, você lembra que era alarmante o crime no Brasil, e durante a gestão Bolsonaro deu uma amenizada, lógico que não é um mundo perfeito, mas amenizou bastante, e grande parte disso se deve à liberação das armas. Agora, somente com o decreto já, e o bandido sabendo que o cidadão está desarmado,
já volta aqui a violência. E não é um caso em específico de São Paulo, não. A Jovem Pan também trouxe aqui, ó. Tiroteios no Rio aumentaram 29% somente no mês de janeiro, ou seja, troca de tiros com a polícia, assaltos aumentaram significativamente também no Rio de Janeiro. E a gente percebe que cresceu nas redes sociais pessoas desrespeitando a polícia, ou seja, um governo se faz pelo exemplo. E o governo Bolsonaro, ele fortalecia as instituições de defesa da sociedade e fortalecia o discurso contra a bandidagem, contra criminosos. A gente vê, inclusive, da atuação do ministro da Justiça, que fez a maior apreensão de drogas de todos os tempos. Marcola estava isolado num presídio de segurança máxima. O governo Lula já entrou acenando para o outro lado e a gente já vê o reflexo disso. E quem paga com a própria vida é o cidadão brasileiro, infelizmente. Gostou das informações que a gente trouxe para você? Ficou até o final? Que bom, coloca até o final, fica aí até o final, coloca aí no comentário para mim. Também peço a você que coloque aí o que você concorda, o que discorda, é assim que funciona, tá? É um prazer sempre estar aqui com você. E também, é lógico, a gente vai trazer para vocês aqui o nosso pequeno jabá, né? A nossa divulgação aqui. O livro 20 Regras para a Vida, se você não adquiriu ainda, adquira, tá? Na Hotmart é um e-book, você compra e já baixa e já sai lendo. O preço é simbólico, R$ 5,99, para que você possa ter acesso a esse e-book. Eu sintetizei aqui, dentro da inteligência emocional, aquilo que me fez crescer como pessoa, ter hoje um dos maiores canais de informação aqui da internet, como eu consegui sair lá de baixo, sair de uma condição financeira fraca e fui evoluindo, e para isso a gente precisa ter inteligência emocional. E lá atrás eu tive um start. Eu passei a entender que os exemplos de pessoas grandes seriam reflexos para a minha vida. Eu acabei de falar de exemplo com vocês. Então eu peguei 20 maiores frases que são marcantes na minha vida e teci os comentários sobre elas. Um livro de fácil leitura, você adquire na hora, já compra, já baixa. Recomendo a você a leitura desse nosso livro, que está sendo um sucesso de venda. Milhares de cópias já foram vendidas e eu estou muito feliz com isso, tá? E o pessoal tá dando um feedback muito positivo. Então, muito obrigado. Lembrando a você que daqui a pouquinho eu volto, tá? Meio-dia eu tô aqui de volta com você pra gente fazer aquele almoço junto, conversar em união aqui, entendendo um pouquinho mais sobre a política, discutindo um pouquinho mais e, lógico, falando de liberdade, falando das nossas pautas conservadoras, falando um pouquinho mais de como o nosso Brasil é lindo e merecia ter, governos políticos sérios conduzindo esse país que é tão abençoado por Deus, tá bom? Meio-dia, não esquece, marcou no relógio? Marcou, meio-dia, tô aqui de volta com você, tá bom? Um grande abraço, um beijo e até daqui a pouco.